propostas para esse final de semana nos convidam a refletir sobre alguns valores que já estão sendo esquecidos pelo mundo, ou que o mundo faz questão de esquecer: a humildade, o amor desinteressado, a gratuidade nos meus gestos. Isso o mundo faz questão de nos levar a esquecer. A nossa primeira leitura, livro do Eclesiástico, um texto escrito mais ou menos 200 anos antes de Cristo, portanto, há 2.213 anos atrás, numa época, o período em que o atual Líbano, Cisjordânia, a Transjordânia, se chamava Palestina, e lá era ocupado por um povo chamado Seleucidas. E esse povo Seleucida era um povo recrutado pelo imperador Alexandre para ocupar exatamente o território que ele fosse conquistando. Então os Seleucidas eram um povo para isso, ocupava onde o imperador ocupava, ou onde o imperador conquistava. Só que junto com essa ocupação, eles começam a difundir a sua cultura, a cultura grega. E esse período, que em história nós aprendemos lá na escola, nós chamamos de helenismo. O que é o helenismo? Senão uma tentativa de minar culturas e valores, principalmente do povo de Israel. E muitos judeus entraram nessa onda. Muitos judeus se encantaram com o brilhantismo da cultura grega. Afinal de contas, os gregos sempre se acharam os melhores. Inventaram quase tudo. Conquistaram, portanto, uma legião de judeus, que aos poucos iam abandonando seus próprios valores, iam aderindo a essa nova cultura, a cultura grega. Então o autor dessa nossa primeira leitura, do livro do Eclesiástico, um judeu tradicional, que se orgulha da sua fé, que se orgulha dos seus valores, que tem a plena certeza de que a cultura grega ameaça as raízes do seu povo. É engraçado que nós podemos refletir a nossa realidade hoje à luz dessa leitura, à luz da palavra de Deus. Quantas culturas estão sendo empurradas na nossa sociedade? Culturas de morte. Quantas culturas estão sendo empurradas goela abaixo das nossas famílias? Criando uma legião de pessoas que muitas vezes não têm nenhum compromisso. É engraçado que nós, aos poucos, estamos nos habituando com legalização de aborto, gente, cultura de morte. De tanto se falar, a gente começa a achar que é normal. É interessante que depois, por outro lado, eu vou esperar o trio elétrico passar, porque senão eu não consigo raciocinar. Cultura da falta de educação. Por outro lado, estamos também vivendo a cultura do descartável. A cultura do descartável, ela começou a impregnar nas nossas famílias. Não dá mais, a gente encosta de lado. A cultura do descartável nos relacionamentos matrimoniais, a gente casa para fazer uma experiência, se não der certo, cada um vai para o seu lado. E a gente aos poucos vai achando que isso é normal, empurrando uma cultura que vai contra tudo aquilo que pede a lei de Deus. Tem até um programa na televisão que se chama Big Brother, que ensina que aquilo que me incomoda eu devo eliminar. Bota lá no paredão para eliminar, para mandar embora. De repente a gente começa a adotar esse tipo de postura nos nossos relacionamentos. Não me agrada, eu elimino. Gente, a palavra de Deus vem nos dizer que não é por aí. A palavra de Deus vem nos dizer que nós precisamos cultivar os nossos relacionamentos. Então esse autor da primeira leitura começa a escrever exatamente
vem dizer o seguinte: por mais bonita que seja a cultura grega, a sabedoria de Deus, que brota da escuta da sua palavra, ela é infinitamente maior do que qualquer outra sabedoria. Portanto, é a sabedoria do sabor. E nós precisamos distinguir bem as duas. Sabedoria de acúmulo de conhecimento é sabedoria de saber. Eu sei porque eu acumulei conhecimento. Agora, a sabedoria de sabor, aquilo que vai fazer com que as minhas relações tenham sabor, é sabedoria que brota de uma profunda intimidade com Deus. Não tem outra forma de adquirir essa sabedoria que me ajuda a lidar com os problemas do dia a dia, que me ajuda a ser mais humano, que me ajuda a ser humilde. Essa sabedoria somente cultivada a partir de uma profunda intimidade com Deus. Então o autor continua dizendo que para adquirir essa sabedoria, para que essa sabedoria possa conduzir a minha vida, ele começa dizendo, como um pai diz para um filho, que orienta o filho a caminhar na humildade. Para ele, a humildade é uma das qualidades fundamentais que o homem deve cultivar. Que é na humildade e na simplicidade que reside o segredo da sabedoria. Quando a gente aplica isso dentro da nossa comunidade, quando isso é levado a sério dentro da nossa comunidade, nós viramos modelo a ser seguido. Nós viramos modelo a ser copiado. Porque Deus nos cumula de bens, de dons e de talentos todos os dias. Quando eu não permito que esses dons e esses talentos subam para a minha cabeça, a ponto de começar a desprezar os outros, a ponto de começar a olhar para os outros com um ar de superioridade. Gente, eu digo uma coisa para vocês: muitas vezes uma chave na igreja é motivo de desavença. Muitas vezes acender ou apagar uma vela no altar é motivo de confusão. Por isso, nós precisamos nos deixar envolver por essa sabedoria da escuta da palavra de Deus. Senão a gente transforma a nossa comunidade num campo de batalha, onde eu quero ser sempre melhor do que o outro. Aí eu começo a reproduzir isso na minha família. Eu começo a reproduzir isso na sociedade, lá no meu ambiente de trabalho. Eu não suporto que a outra pessoa seja melhor do que eu. Isso não é comunidade de seguidores de Jesus Cristo. Quando a gente não se deixa modelar por sua palavra, quando a gente quer nos modelar, é aquela história que Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Hoje em dia é o homem que está criando Deus à sua imagem e à sua semelhança. Nós não podemos inverter os papéis, gente. Depois da nossa segunda leitura, que eu confesso para vocês que eu li essa leitura a semana inteira e não consegui achar uma explicação para falar aqui hoje, porque é muito complicada. Eu não sei se vocês perceberam quando estavam lendo a segunda leitura. Fala de umas coisas que não faz muito sentido, não liga a primeira leitura com a segunda, com o Evangelho melhor. Mas é um texto que vem, nas suas entrelinhas, nos propor uma redescoberta da fé. Uma redescoberta do sentido das nossas opções, a fim de não ficarmos caminhando no comodismo, na preguiça, que vai nos deixando cada vez mais a nossa caminhada morna. A gente começa a ver experiências tão negativas dentro da comunidade que a nossa fé vai esfriando. Portanto, a leitura vem nos convidar a redescobrir isso, a redescobrir esse primeiro amor que me encantou em seguir Jesus Cristo na Igreja Católica Apostólica Romana. Não são as picuinhas do dia a dia que vai me fazer desistir desse amor que eu me apaixonei e quero caminhar até o último dia da minha vida. Mas para que isso aconteça, é preciso uma caminhada ardente, diz a segunda leitura. Uma caminhada com fogo ardente, não uma caminhada morna, porque morno não serve para nada. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus vomita aquilo que é morno, portanto joga fora.
Ou a nossa caminhada é uma caminhada quente? Ou então a gente não caminha? Até porque quando chegar os desafios da vida, quando chegar os compromissos, muitas vezes em cima da hora, sumidos, se nós não tivermos uma fé bem estruturada, a gente começa a desanimar. Portanto, o tema principal dessa segunda leitura não é outro, senão alimentar a nossa fé sempre. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o evangelho de Lucas, capítulo 14, mostra Jesus num dia de sábado fazendo refeição com um fariseu, o chefe dos fariseus, diz a leitura. Também outra coisa muito difícil de engolir, gente. Sabe por quê? Quem participou da missa a semana toda sabe disso. Durante a semana toda Jesus está atacando os fariseus, chamando eles de fingidos, de hipócritas, de sepulcros caiados, quer dizer, bonito por fora e podre por dentro, podre nos pensamentos, podre no julgamento dos outros. E depois no sábado Jesus vai sentar à mesa para comer com eles. Dá a impressão que não faz muito sentido também. Mas aí a gente começa a entender o que era o sábado para o judeu, gente. O judeu no sábado, ele se dedicava o dia todo para estar no templo. E depois que terminava a escuta da palavra de Deus no templo, eles iam para casa e lá na casa continuava a conversar sobre o que ouviram no templo. Então era muito natural que eles convidassem alguém que estava do lado deles na sinagoga para poderem continuar a conversa em casa. Eu até dizia na missa das 11, se fosse lá em Minas Gerais, seria para comer um pão de queijo e tomar um café. Então convidam Jesus para ir até a casa de um dos chefes dos fariseus. Então, diante daquela situação de banquete, Jesus aproveita para falar do banquete do reino, do banquete do reino de Deus. Esse banquete todos são convidados. E a recomendação para estar nesse banquete não é outra senão uma vida humilde, uma vida simples. Não querer ficar sempre ocupando os primeiros lugares, não querer que os holofotes do mundo se voltem para aquilo que eu faço dentro de uma comunidade, não trabalhar numa comunidade para ter status, para ter uma posição social. E ao mesmo tempo, Jesus denuncia, Jesus condena aqueles que praticam tais atitudes. Então o Evangelho nos deixa muito claro que o que une uma comunidade, o que faz uma comunidade encaminhando e testemunhando Jesus Cristo, não é outra coisa senão a gratuidade dos meus atos, o amor que eu exerço determinada função dentro de uma comunidade, o amor desinteressado e por fim a humildade. Gente, humildade não é sinônimo de bobice. Nós precisamos entender muito bem isso. A pessoa humilde não é a pessoa boba. A pessoa humilde não é a pessoa medíocre. A pessoa humilde é aquela que tem plena consciência dos talentos que Deus te deu e usa esses talentos e usa esses dons a serviço dos outros. Portanto, quanto mais eu sirvo o outro, mais eu estou sendo humilde diante de Deus. Quanto mais eu me dou pelo outro, mais Deus está me vendo como um filho humilde. Portanto, humildade, gente, é reconhecer que nós não somos nada, mas ao mesmo tempo é reconhecer que dentro de cada um de nós existe um tesouro preciosíssimo que precisa ser lapidado. E na medida em que eu vou lapidando esse tesouro que está dentro de mim, eu vou me fazendo serviço e doação aos outros. E quando eu coloco esses dons, esses talentos a serviço dos outros de forma gratuita, eu alcanço a plenitude da humildade na minha vida. Sabe de uma coisa, gente? Essa semana eu estava lendo um livro do padre François, e ele veio e dizia no livro o seguinte: os maiores obstáculos que o homem encontra na vida hoje, no seguimento de Jesus Cristo, tem a sua origem na supervalorização daquilo que ele faz. Ele quer os holofotes só para ele, ele quer ser o melhor em tudo, ele quer os aplausos só para ele quer ocupar sempre os
primeiros lugares. E quando isso não acontece, vem o desânimo, vem a frustração, vem a depressão. Ao passo que o humilde não. O humilde faz tudo reconhecendo como um pequeno verme dessa messe de Deus. Aquilo que São Francisco dizia: eu sou um verme diante da grandeza de Deus. Portanto, faça-se em mim como Maria, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é exatamente essa: que eu me doe incondicionalmente pelo outro. O outro precisa alcançar a dignidade de filho de Deus, se ainda não tem. Então nós precisamos pedir nessa noite essa graça para Deus, que Ele possa nos fazer homens e mulheres humildes, homens e mulheres capazes de amar sem medida, homens e mulheres capazes de nos doar inteiramente pelo outro, maridos capazes de se doar pelas suas esposas, esposas capazes de se doar incondicionalmente pelos seus maridos, e assim construirmos essa grande família, e assim podemos sentar-nos na mesa desse grande banquete do reino de Deus, banquete onde o amor fala mais alto, banquete onde a solidariedade, onde o amor incondicional vem sempre como a única bandeira a ser levantada. Esse é o rosto da nossa comunidade. Esse é o rosto da comunidade querida e desejada por Jesus Cristo. Portanto, se você ainda não foi capaz de experimentar esse amor, aproveita hoje. Deus está dando mais um dia de vida para experimentar esse amor tão grande, tão bonito, tão misericordioso, que o próprio Deus quis se fazer pessoa desse amor. O Verbo se faz carne, vem morar no nosso meio, para nos ensinar a amar cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.